Esgotamento emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já passei por uma crise e gostaria de compartilhar com você a minha experiência, falando um pouco das causas, dos sintomas e o principal, o que fazer para superar este momento. Então, se você tem interesse nesse assunto, vem bater um papo comigo. Olá, eu sou a Gisele França e estou aqui toda semana para bater um papo com vocês. Eu decidi falar sobre esgotamento emocional, pois eu entendo que é um assunto que tem que ser compreendido e divulgado, pois eu vejo que a maioria das pessoas não dão a devida importância para os sintomas que são de base emocional e acabam achando que é a famosa frescura. E assim vão levando a vida normalmente, não dando atenção aos sintomas, o que causa o agravamento do quadro. Pode ser a porta de entrada para crises mais severas, levando a crise do pânico, ansiedade e até mesmo depressão. Antes de contar a minha experiência pessoal, eu quero explicar para vocês o que é esgotamento emocional, as possíveis causas e sintomas. E após isso, eu vou compartilhar como foi passar por essa crise e como eu superei este momento. Então, fica comigo até o final do vídeo para entender todo o contexto. Primeiramente, vamos para o que é esgotamento emocional. É um estado em que nos sentimos mentalmente desgastados, acompanhado de um cansaço excessivo, dificuldade de lidar com as nossas emoções, afetando o nosso físico, mental e a interação com o mundo à nossa volta. É o reflexo da junção entre o muito e o pouco. Muitos problemas, muitas atividades, muitas responsabilidades. Pouco descanso, pouco tempo para si, pouca paz interior. Existem diversas causas que podem nos levar ao esgotamento emocional. Porém, eu separei 4 fatores que mais são identificados nessa situação. Vamos lá? Estresse acumulado. Situações desagradáveis, sejam elas no serviço, na família, nos relacionamentos, acabam gerando momentos de estresse. E o acúmulo deles pode sim nos levar a uma crise. Busca pela perfeição. Pessoas que se denominam perfeccionistas e têm esse comportamento de forma excessiva podem ser um tanto cruéis com elas mesmas, gerando sofrimento, ansiedade e causando esgotamento. Desequilíbrio entre dar e receber. Sabe aquela pessoa que se doa demais para os outros? Pois é, essa também pode sofrer com esgotamento emocional, pois em algum momento ela vai sentir essa falta de reciprocidade e começar a achar que as ações delas não são correspondidas da mesma forma que ela se doa. Que muitas vezes nem é culpa do outro, mas dela mesmo por se doar demais. Sobrecarga de atividades. E aquela pessoa que é vista como forte, que aguenta tudo? Nestor, você tá de parabéns. Trabalha, estuda, excelente pai, ótimo marido. Tira o chapéu pra você, hein, Nestor? Mas por dentro, a realidade é outra. Muitas vezes a pessoa está ali, sofrendo para conseguir dar resultados em todas as áreas da vida. E pode chegar um momento em que os sinais de esgotamento emocional podem aparecer. E agora que falamos das principais causas, vamos falar dos 9 principais sintomas. Lembrando que esse vídeo tem a intenção de passar informação e não um diagnóstico. Portanto, se você identificar a associação de algum dos sintomas citados, procure a ajuda de um profissional. Então vamos para os 9 principais sintomas. Irritabilidade. É um dos sintomas mais evidentes, porque começamos a perder o controle e ficar irritados com mais facilidade do que o normal. Perda de energia. É um reflexo físico, onde o simples fato de acordar de manhã já é muito difícil, e essa sensação dura o dia inteiro. Insônia. Os problemas não resolvidos não nos permitem ter um sono reparador, o que nos faz acordar várias vezes durante a noite. Perder o prazer pela vida. As atividades, pessoas, os momentos que nos deixavam felizes param de fazer sentido. Perda de motivação. Simplesmente não encontramos motivação para novos projetos
e até para fazer coisas que amávamos. Falhas na memória. Quando estamos cansados, a nossa atenção é afetada, nos levando a lapsos frequentes, como esquecer onde deixou um objeto ou até mesmo lembrar de coisas simples. Pensamento lento. O pensamento fica mais devagar e mais difícil. O que costumávamos fazer rapidamente, levamos muito tempo para executar. Instabilidade emocional. Aquela vontade de chorar que se repete ao longo do dia sem motivo aparente, carregada de sentimento de tristeza, ansiedade e angústia. Sintomas físicos. Esses também podem aparecer, como alterações gástricas e intestinais, dores de cabeça, mudanças no apetite, hipertensão e até mesmo infecções frequentes, como gripes e resfriados. Bem, agora que nós já falamos o que é, quais são as causas e quais são os sintomas, vamos para o mais importante desse vídeo: como superar uma crise de esgotamento emocional. Mas antes, eu já vou pedir aqui para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com algum amigo. Assim, você ajuda o nosso canal a crescer. Eu disse para vocês que eu já passei por uma crise e essa crise também desencadeou uma depressão. Entre as causas que eu expliquei para vocês, o meu caso foi gerado por sobrecarga de atividades e desequilíbrio entre dar e receber. Na época eu já fazia faculdade, trabalhava fora, ficava 4 horas em trajeto de transporte público durante o dia e era recém-casada, ou seja, eu estava me adaptando a uma nova realidade. Foi quando meu corpo começou a dar sinais, como pensamento lento, lapsos de memória e instabilidade emocional, o que levou a uma queda drástica no meu rendimento no trabalho e também nas atividades da faculdade. Após esses primeiros sintomas, outros começaram a aparecer, só que o ápice foram os sintomas físicos, pois eu comecei a ficar doente com frequência. E aí você me pergunta: Gi, como você conseguiu superar essa crise para conseguir falar desse assunto com tanta facilidade aqui pra gente? Então agora eu vou compartilhar com vocês 5 pontos que me ajudaram a superar essa crise e, o mais importante, me auxiliaram a não voltar nesse estágio de esgotamento. O primeiro ponto é assumir que a gente precisa de ajuda. Esse é o ponto primordial para a melhora, porque às vezes os sintomas e as causas estão evidentes, mas se a pessoa não quiser se ajudar, ninguém consegue fazer isso por ela. O segundo ponto é eliminar o causador do esgotamento. Depois de conseguir identificar as causas, é importante que a gente elimine o que nos faz mal. No meu caso, eu tive que parar de querer dar conta de tudo o tempo todo e também, ao invés de me doar 100% para as pessoas, eu comecei a me colocar em primeiro lugar. O terceiro ponto são os novos hábitos. É muito importante que a gente crie hábitos que nos tragam a sensação de bem-estar, realizando coisas que nos deixam felizes, seja exercício físico, ir ao cinema, dançar. No meu caso, o meu novo hábito foi cozinhar. Eu descobri que eu cozinho muito bem. Modéstia à parte. Ah, e uma coisa muito importante, eu comparo os hábitos com exercícios físicos. Para que a gente tenha resultados, tem que ser praticado frequentemente. O nosso quarto ponto é se dê um tempo. No meu caso, eu me dei um tempo quando eu estava no auge da crise, me afastando por 7 dias do serviço e da faculdade. E eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, pois nesse tempo eu consegui reorganizar as minhas ideias, pensamentos e sentimentos. E por último, nosso quinto ponto, e não menos importante, consulte um psicólogo. Os psicólogos, eles têm ferramentas que nos ajudam a encontrar direções que tanto procuramos e que muitas vezes sozinho a gente não consegue encontrar. E fora que falar sobre o que a gente sente é libertador. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e compartilha ele com alguém que precisa dessa informação. Gratidão por assistir até aqui e até o nosso próximo papo. Tchau!